Essa palavrinha que vamos estudar é muito importante para a nossa vida diária e fundamental para a nossa salvação. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Hoje teremos uma aula extra de 150 inscritos do nosso canal. Obrigada por você estar sempre nos acompanhando. Deixa sempre o seu like e ative o sininho das notificações. Estamos estudando o breve catecismo. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, abençoe a nossa aula. Que tudo o que falarmos aqui seja algo proveitoso para a nossa vida, para a nossa alma. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Hoje vamos parar um pouco o breve catecismo e trazer uma aula extra. Essa aula é muito importante e ajuda muito nos estudos que estamos vendo. Eu quero ler alguns versículos. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais um versículo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. E Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Hoje é uma aula extra, mas que a gente tem falado muito desse assunto nos nossos estudos. É um assunto muito importante. Essa palavrinha que vamos estudar é muito importante para a nossa vida diária e fundamental para a nossa salvação. Hoje falaremos da fé. Se formos perguntar para as pessoas, crianças, o que é fé, muitos vão dizer que têm fé, que creem, e com certeza muitos vão dizer que até praticam a fé. Tem pessoa que se automutilam, se castigam em sinal de uma fé, ou cumprem promessas subindo em grandes escadas de joelhos como sacrifícios de fé. Porém, é preciso ver na Bíblia o que de fato é a verdadeira fé. Então essa palavrinha é o que nós vamos estudar hoje. Essa palavrinha que muitas vezes eu tenho falado nos estudos e que a gente precisa ter para a nossa vida diária e para a nossa salvação. Mas então, o que a Bíblia fala sobre a fé? O que a Bíblia fala sobre a fé? O que é a fé verdadeira? Já pensou sobre isso, criança? Ter fé verdadeira não é simplesmente crer. Não é um mero acreditar, é muito mais que isso. Fé é a firmeza, a confiança e a fidelidade completa em Deus, que traz um resultado de fazermos e estarmos à disposição à vontade de Deus. A fé nos ajuda a crer no mundo criado e também crermos no Deus Criador, que criou todas as coisas. A fé não é algo que a gente usa para fazer show para as pessoas. Quantas pessoas agem assim, fazendo show sobre o ato de fé que ela pratica, por exemplo. A fé é a obediência completa e humilde à vontade de Deus. A prontidão para fazer qualquer coisa que Ele nos mande fazer. A fé é algo invisível que habita no nosso coração. A certeza de que existe algo, mesmo que esse algo não está concretizado. Jesus comparou a fé com um grão de mostarda. E você já viu um grão de mostarda?
Eu trouxe aqui alguns grãos de mostarda. O grão de mostarda, crianças, é minúsculo, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Se vocês já viram alfinete. No contexto lá de Israel, quando Jesus falava e comparava a fé com a semente da mostarda, para eles, naquele contexto, era o grão menor que existia. E você já viu um pé de mostarda? Quem pode imaginar que de uma semente tão pequena nasça uma planta, uma árvore tão grande e frondosa? Como esta aqui. Essa sementinha lançada numa boa terra produz uma árvore muito grande, como essa que eu estou mostrando para vocês, da imagem. É uma árvore que abriga os pássaros e que dá uma sombra maravilhosa. Embora a semente ou esse grão seja tão pequeno, a altura da planta que dela cresce é muito grande. Como ter essa fé verdadeira? Essa fé que precisa estar no nosso coração. Como vamos obtê-la? Como vamos ter a fé verdadeira? Talvez você esteja pensando, eu não tenho fé. E se ainda não tem a fé, é porque você talvez está buscando no lugar errado. Nós não adquirimos a fé em faculdades, em cursos. Não recebemos a fé como um passe de mágica. Não desce nenhum anjo com uma varinha mágica para nos entregar a fé. Não recebemos a fé com rituais religiosos ou práticas complicadas. Só existe uma maneira de obter a fé: ouvindo a palavra de Deus. Então é ouvindo a palavra de Deus que obtemos a fé verdadeira. Como os textos que já lemos, já nos fala isso. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente ao ouvir a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, é que a fé vai nascer em nosso coração. Pois nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. A fé não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9 diz isso. A fé é dom de Deus. Deus é quem dá esse dom para mim e para você. A fé ela vai entrar em nossa vida, em nosso coração, quando a gente ouve a sua palavra, a pregação do seu evangelho. A fé é como uma sementinha no nosso coração, que vai crescendo, crescendo diariamente quando ouvimos a sua palavra. Quando estamos ouvindo a palavra de Deus, é como se essa semente crescesse em nós, no mais íntimo do nosso ser. Ouvir a palavra de Deus é receber gratuitamente a semente da vida eterna. E o que nasce então dessa semente que é a fé? A palavra de Deus é a única semente que pode germinar a fé genuína em nossos corações. Então essa semente vai ser produzida a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, a fé. É ouvindo a palavra de Deus que nós recebemos gratuitamente as sementes da vida eterna, ou a fé salvadora. Um lindo relato na Bíblia nos mostra esta bênção da fé salvadora, que nasce no nosso coração ao ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus perguntou para Pedro se ele ia ficar, ia deixá-lo. Então Pedro respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele estava entendendo sobre a semente da vida eterna, a fé salvadora. Isso está registrado em João 6:68. O fruto que nasce da semente da fé é a vida eterna. Jesus, ele deu
esse presente para nós. Essa semente que nasceu, que cresceu no nosso coração através da fé salvadora, nós recebemos então a vida eterna que Jesus nos dá. Aquela vida eterna que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Abacuque 2:4 diz: o justo viverá pela fé. Então aquele que recebeu o dom de Deus, que é a fé, esse vai brotar uma semente, a semente da vida eterna. E a vida eterna é para o justo justificado em Cristo. O justo que Cristo justificou lá na cruz do Calvário. Que você possa ter entendido essa mensagem tão importante para as nossas vidas. Que nós possamos entender que a fé é muito mais do que crer. A fé é ter confiança, firmeza naquilo que Deus quer para nós e a vontade dele, estarmos sujeitos à vontade dele. Que possamos entender que essa fé nós encontramos somente quando ouvimos a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus que eu obtenho a fé. E entendermos que o que produz em nós, através da fé que Deus nos deu, é a vida eterna. Essa semente que vai crescer no nosso coração, vai frutificar para a vida eterna. Vamos fazer uma oração e agradecermos pela fé que o próprio Deus coloca no nosso coração e que ela cresça diariamente e que traga frutos para a vida eterna. Oremos. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude mais e mais a termos fé em Ti, a confiarmos, a termos firmeza e descansarmos na Tua vontade. Que essa palavra fique em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau! Muito bom dia, meus irmãos. Estamos novamente aqui juntos para mais uma aula de nossa escola dominical. Hoje nós estudaremos um pouco sobre um importante personagem bíblico que precedeu a Jesus Cristo quando esteve na terra entre nós. Então nós vamos estudar hoje um pouco sobre João Batista, o homem a quem Deus usa. A maior necessidade do mundo é de homens que sejam usados por Deus. Deus não unge métodos, não unge sistemas, Deus unge a homens. Não precisamos de melhores métodos ou sistemas, mas de melhores homens. Naquela ocasião, havia aproximadamente 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a voz profética, a voz do Senhor. Ele não veio, João Batista, da classe sacerdotal. João Batista também não veio de uma classe nobre, não veio do palácio, mas veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor a João no deserto. Portanto, meus irmãos, Deus usa gente estranha em lugares estranhos. João Batista era fruto de profecia, resposta de oração, milagre do céu. João Batista é um homem com uma missão. Vamos fazer um jogo de perguntas e respostas aqui para que nós tenhamos uma imagem dessa personalidade de João. Por que Deus usou João Batista? Primeiro, ele não era um caniço balançado pelo vento. Lá em Mateus 11, 7 a 11, nos diz o seguinte: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver o profeta? Sim, eu vos digo,
e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Hoje, meus irmãos, nós vemos líderes vendendo seu ministério, mercadejando o evangelho. Hoje é um reflexo do que acontecia antigamente também. Nós estudamos em algumas lições quando Paulo faz essas advertências de que haviam homens mercadejando a fé, homens vendendo milagres. Então, João Batista estava ali para contradizer tudo isso. Ele não transigia com a verdade, ele não fazia concessões ao erro. Ele denunciava o pecado na vida do rei, dos religiosos, dos soldados e também do povo. João Batista era uma lâmpada que ardia e alumiava. João 1, de 6 a 9, nos diz o seguinte: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João Batista não era luz, mas ele era uma lâmpada que ardia e alumiava, que trazia luz. Ele não buscou glórias para si próprio. Ele era como uma vela, iluminou com intensidade enquanto viveu. Ele não era um eco, mas uma voz. João 1, 22 e 23 nos diz o seguinte: Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João não apenas proferia a verdade, ele era a boca de Deus. Ele falava com poder. Hoje há muitas palavras, mas pouco poder. As pessoas hoje escutam belos discursos, mas não veem vida nas palavras. João era um homem humilde. Mateus 3,11 nos fala o seguinte: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse: Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Convém que ele cresça e eu diminua. Meus amados, aqueles que hoje estão cheios de soberba não podem ser usados por Deus, pois Deus resiste aos soberbos. 5. João Batista era um homem corajoso. Lucas 3,19 nos diz: Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Heródias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. João Batista não aplaudiu Herodes quando ele se casou com a mulher do seu próprio irmão. Ele preferiu ser preso e posteriormente ser degolado do que transigir com a verdade, do que fazer concessões à mentira, ao que era errado. Hoje em dia, há pastores que conduzem um rebanho e vendem o ministério e a própria alma por dinheiro. Muito sério isso. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 1,15 nos diz: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno.
João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Aos 6 meses de idade, ele estremeceu de alegria no ventre de sua mãe quando ela se aproximou de Maria, em cujo ventre estava Jesus Cristo. Mas ao contrário de João, hoje há muitos que nascem, crescem e envelhecem frios e indiferentes ao nosso Senhor e Salvador. Como Deus usou João Batista, voltemos os olhos para a palavra de Deus para encontrarmos a resposta. Vamos ler Lucas, capítulo 3, versículo 5, para nos trazer respostas a essa pergunta. Lá diz: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Um vale, e a gente fala aqui de um acidente geográfico, é uma depressão, um buraco. Há abismos na vida do povo. Impureza, desânimo, comodismo, mundanismo. Normalmente um vale está entre 2 montes, ele separa esses 2 montes. Então ele se apresenta aqui como falta de comunhão, como mágoas, contendas, maledicências. A palavra de Deus também nos mostra que Deus usou João Batista para, além de aterrar os vales, nivelar os montes. Os montes são outro acidente geográfico, normalmente de altura maior que a planície. Montes falam de soberba. O orgulho são montanhas que impedem a passagem do Senhor. Onde há soberba, Deus não se manifesta. Montes falam de incredulidade. A incredulidade nos afasta de Deus e nos afasta das suas bênçãos. Terceiro, para endireitar os caminhos tortos. Caminho torto fala de duplicidade, fala de hipocrisia, de desonestidade. Muitas pessoas são impedimentos para a manifestação de Cristo, porque têm vida dupla. O item 4 nos diz que a palavra de Deus nos mostra como Deus usou João Batista para aplainar os caminhos escabrosos. Escabrosos aqui significa acidentado, áspero, significa irregular. Um caminho escabroso fala de algo que está fora do lugar. Há algo fora do lugar em sua vida, meu irmão. Como está a sua vida devocional? Como está o seu namoro? Como está o seu casamento? Como está a sua atitude perante o dinheiro? Como está a sua atitude perante o dízimo que você deve entregar ao Senhor? Como está a sua vida espiritual? Meu irmão, aplane os seus caminhos escabrosos. João Batista é um homem com uma mensagem. Qual mensagem João Batista pregou? Vamos tentar responder também. Vamos lá. Lucas, capítulo 3, versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Depois de 400 anos aproximadamente de silêncio profético, João Batista aparece pregando sobre arrependimento. A nação havia se desviado de Deus. A religião estava corrompida. A mensagem do arrependimento não é popular. Mas João, aqui, não quer agradar a homens, mas agradar a Deus. Trazendo para o nosso tempo, para a nossa época, nossa nação está vivendo um tempo de crise sem precedentes. Qual foi o contexto que João pregou lá naquele tempo? João pregou uma época de crise moral na nação. Os líderes religiosos da nação estavam corrompidos. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas não conheciam a Deus. Herodes era um homem devasso e adúltero. Hoje, nosso país atravessa uma aguda crise moral. Lares sendo destruídos,
o tráfico de drogas crescendo cada vez mais, a corrupção enlameando a sociedade. Segundo, uma época de crise social na nação, crise moral e crise social. O povo trabalhava, mas Roma ficava com o lucro. Tudo que era produzido, Roma tirava uma parte na forma de impostos, impostos pesados. Reinava a pobreza, a fome e o desespero. O Brasil, hoje, é o segundo país do mundo com a pior distribuição de rendas. Se nós tivéssemos uma distribuição de rendas melhor, nós teríamos mais educação, mais saúde, mais segurança. Nós teríamos uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas não passariam tanta necessidade. Pobreza? Sim, com certeza, mas menos também, com certeza. Uma época de crise política na nação. A nação estava nas mãos de homens maus. Pôncio Pilatos e Herodes eram designados por Roma, mas eram um espelho da nação. Hoje, nossa representação política agoniza num dos níveis mais baixos de descrédito da população. Naquela época, a nação também passava por uma crise espiritual. O povo era religioso, mas não era convertido. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Estavam descansando numa falsa segurança. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. Hoje, a igreja evangélica cresce, mas a nação não muda. Então, será que há verdadeiramente conversão no coração daqueles que se dizem evangélicos? Se houvesse, a nação passaria por uma transformação. Pensemos nisso. O cenário em que João Batista prega e quem ele é demonstram que Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. Novamente, Lucas 3,5 nos diz que todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos serão aplanados. Vejamos alguns pontos. O local parecia impróprio. Esse local era o deserto. João Batista não pregava no templo. João Batista não pregava nas sinagogas. João Batista não pregava nas praças floridas de Jerusalém. Mas, muito pelo contrário, João Batista pregava no deserto, árida região da Judéia. A apresentação pessoal parecia imprópria. João Batista não se vestia com terno ou, naquele tempo, com uma túnica brilhante, mas de peles de camelo. João Batista não se assentou aos pés de grandes mestres. Ele não foi instruído pelos sábios da época. Ele não se apresentava, talvez se fosse hoje, como excelentíssimo senhor, doutor, professor João. Mas João Batista abalou uma nação. Ele fez tremer o palácio de Herodes. Outro ponto importante é que a multidão era atraída. Vinham a ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, que Deus levante homens nessa nação com a fibra de João Batista. As pessoas que ele chama ao arrependimento revelam ousadia espiritual. Qual era o público de João Batista? Vamos lá. Primeiro, os fariseus e saduceus. Mateus 3, de 7 a 9, vai nos relatar quem eram essas pessoas. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu
a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista denunciou os conservadores fariseus e os liberais saduceus. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. A multidão também era público de João Batista. Lucas 3,10 nos diz: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? As multidões o interrogavam. Então, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Esses eram os ensinamentos de João Batista para a multidão. Terceiro, os publicanos também eram público de João Batista. Respondeu-lhes, lá em Lucas 3,13 nos diz: respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Lembremos que os publicanos eram os cobradores de impostos, homens odiados pela população, porque não raro eram desonestos, sempre cobrando a mais do que o verdade, do que o real, do que o correto. Honestidade nas transações, deixem de lado os superfaturamentos. Esta era a mensagem de João para os publicanos. Será que nos diz alguma coisa hoje, onde nós vemos superfaturamento até em produtos destinados a combater a Covid-19? Pessoas morrendo, pessoas sofrendo e outros superfaturando e desviando dinheiro que deveria ser aplicado na saúde. Os soldados também eram público de João Batista. João lhes fala: também soldados lhes perguntaram: e nós, o que faremos? E ele, João Batista, lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. A ninguém maltrateis. Quantos casos de tortura nós ainda vemos em pleno século XXI? Quantos casos de corrupção nós vemos em pleno século XXI? Fica a mensagem de João Batista também para os soldados. 5. Herodes, que representava o poder. Mas o Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodes, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Lucas 3,19. João denunciou o pecado do rei, chamou-o de adúltero, de devasso, e com isso ele teve a sua morte decretada. Mas João também é um homem com uma convicção. A palavra de Deus é categórica, mas já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Destacaremos aqui alguns pontos. Primeiro, a mensagem de Deus é se arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. A mensagem do Evangelho traz salvação e condenação. O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. A figueira estéril será cortada. Segundo, a mensagem de Deus é um apelo urgente a todos. O apelo de Deus alcança os religiosos, a multidão, os soldados, os publicanos. Deus diz que o machado já está posto na raiz. Não dá mais para esperar. O tempo é agora, é hoje. Frutos dignos de arrependimento já. Meu irmão, você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Pense nisso.
Terceiro, a mensagem de Deus mostra o juízo inevitável para quem deixa de arrepender-se. Lucas 3, 7 e 8 nos diz o seguinte: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O tempo de João era de profunda crise espiritual. Os próprios líderes eram homens não regenerados. A multidão estava perdida como ovelhas que não têm pastor. Havia crise nos políticos, nos comerciantes, na polícia. João diz que a ira vindoura chegará. Os que escapam dos tribunais da terra jamais, jamais escaparão da ira de Deus. Meus queridos, nós temos então algumas conclusões, algumas aplicações que nós podemos utilizar e aplicar em nossas vidas hoje. O arrependimento prepara caminho para uma grande bênção. Uma bênção sem limites. Toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação de Deus. Segundo, uma bênção inequívoca. Toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus irromperá além das quatro paredes. Multidões virão a Cristo. O avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja através do arrependimento. Terceiro, uma bênção indizível. Nós tivemos uma bênção sem limites, uma bênção inequívoca e agora temos uma bênção indizível. Toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, algo tremendo e extraordinário pode acontecer no mundo. Se queremos ver nossa cidade impactada, precisamos acertar nossa vida com Deus. Se queremos ver nosso estado impactado, precisamos acertar nossa vida com Deus. Se queremos ver a nossa nação impactada, precisamos acertar nossa vida com Deus. Precisamos aplicar os princípios de Deus em nossa própria vida. E que essa mensagem, que esse exemplo de João Batista possa servir para as nossas vidas. Não somente como foi aplicado lá, há quase 2000 anos atrás, mas hoje, em pleno 2020, que nós possamos utilizar o exemplo de João Batista em nossa própria vida, para que nós impactemos o mundo no qual nós estamos inseridos. E que, para tanto, Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos lhe agradecer pela mensagem trazida até nós, através do teu servo João Batista. Queremos lhe pedir que esta mensagem, que este exemplo de vida possa ser aplicado em nosso viver hoje, há mais de 2000 anos passados, que nós possamos aplicar em nossas vidas os ensinamentos da tua palavra, que nós possamos aplicar em nossas vidas o exemplo daquele que precedeu a Cristo Jesus. E para tanto que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conduza. É que nós lhe rogamos, agradecidos, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém.